Então, pessoal, nesse segundo momento, né, a gente vai introduzir o módulo de cardio. Eu separei essa aula em dois momentos, em aterosclerose e cardiopatia isquêmica, para não ficar tão longa a aula. Então, inicialmente, eu vou falar um pouco sobre aterosclerose. Então, fazendo uma breve introdução, né? A aterosclerose é a base da patogenia das doenças vasculares periféricas. Ela é caracterizada por lesões principalmente na camada íntima, que são chamados ateromas, que também são chamadas de placas ateromatosas ou ateroscleróticas, que vai fazer a protusão dos vasos. Inicialmente, ela pode ficar na porção menor até ocluir todo o vaso. Normalmente, uma placa ateromatose, ela vai consistir em uma lesão elevada, com um centro mais molinho, amarelo e grumoso de lipídios, que é como a gente vê na histologia. Ela pode obstruir mecanicamente o fluxo sanguíneo. As placas ateroscleróticas, elas podem se romper, levando a uma trombose catastrófica, né, de todos os vasos, e também elas podem enfraquecer a média subjacente, que é o que a gente chama de aneurisma. Mas o que a gente tem que ficar na cabeça é basicamente que a aterosclerose é um processo básico da camada íntima, como a gente está vendo aqui. Pode ter consequência nas outras camadas? Pode, mas a doença se inicia na camada íntima, certo? Aqui nessa imagem a gente vê uma cápsula fibrosa, um centro necrótico, né, com restos celulares, cristais de colesterol, células espumosas, que são os macrófagos que vão absorver esses lipídios. Eu vou falar um pouco mais na frente. E aqui a camada média, logo abaixo, ainda assim alterações, mas essa camada média, como eu falei, ela pode ficar enfraquecida por conta de todo o processo e levar à formação de um aneurisma que pode futuramente se romper. Então, falando, né, um pouco sobre a questão da epidemiologia e dos fatores de riscos, a gente sabe que existem dois tipos de fator de risco: o constitucional, que é aquele não modificável, ou seja, o paciente já nasce com, ele já tem aquela predisposição, independente de qualquer circunstância, e os fatores de risco modificáveis da doença coronariana. Então, quais são os principais fatores de risco constitucionais? Inicialmente, a idade. O paciente, quanto mais velho, maior a chance, né, desse paciente ter uma doença aterosclerótica. Idade ou gênero e genética. Se o paciente tem um familiar com a predisposição ou que já infartou antes dos 40 anos, esse paciente precisa ser acompanhado mais de perto. Esse paciente provavelmente vai precisar fazer exames de 6 meses, ele vai precisar fazer uma dieta mais intensa, fazer atividade física, ter um cuidado redobrado do que a população em geral. Outra coisa é a questão do sexo. Os homens têm uma predisposição maior a ter doença aterosclerótica do que as mulheres. Só que após a menopausa, esse risco se iguala. Outra coisa que a gente precisa pensar são nos fatores de risco modificáveis. Quais são os fatores de risco modificáveis? São doenças que o ser humano, o paciente, vai adquirir durante a vida dele, né? O diabetes, claro que normalmente a gente se refere a diabetes tipo 2, porque o diabetes tipo 1 a gente já entra na seara da parte genética, do não modificável. Hiperlipidemia, que está relacionada com a alimentação desse paciente, com a falta de exercício físico, lembrando que os níveis de LDL são muito maiores do que o de HDL. Hipertensão, o próprio tabagismo, que a gente sabe que está relacionado com vários outros tipos de doenças, né, secundárias ao tabagismo, e a diabetes. Esse gráficozinho aqui abaixo, ele só mostra uma estimativa de risco em 10 anos de doenças coronarianas, tanto em homens, de azul aqui, quanto em mulheres. Aqui a gente vê que as mulheres, e geralmente são acima de 55 anos, né? Em função dos fatores de risco estabelecidos. Então, a gente percebe que o risco no homem é sempre maior do que nas mulheres. A gente vê nesse gráficozinho que o azulzinho sempre está maior do que nas mulheres, mesmo eles tendo os mesmos fatores de risco. Falando um pouco, né, sobre a patogenia
Da patogenia da aterosclerose, existem alguns modelos, né? Esse modelo especificamente, ele vê a aterosclerose como uma resposta crônica inflamatória e normalmente reparativa da parede arterial a essa lesão endotelial. E essa progressão vai ocorrer pela interação de lipoproteínas modificadas, no caso dos macrófagos, derivados de monócitos e dos linfócitos T com as células do endotélio e as células musculares lisas da parede arterial. Aí, o que que a gente vê? Normalmente ocorre a lesão endotelial, que vai causar, entre outras coisas, aumento da permeabilidade vascular e adesão desses leucócitos e, consequentemente, trombose. Ocorre o acúmulo de lipoproteínas, principalmente o LDL, como eu falei, e suas formas oxidadas, geralmente nessa parede do vaso. Os monócitos vão aderir ao endotélio, vai seguir de migração para a íntima e transformação em macrófagos e células espumosas. Elas vão absorver esse lipídio. Logo após, vai ocorrer a adesão plaquetária e a liberação de fatores de plaquetas, macrófagos e células da parede vascular que vão estar todas ativadas e vai induzir o recrutamento das células musculares lisas, seja na média, seja nos precursores circulantes. Vai ocorrer também a proliferação de células musculares lisas e a produção de matriz extracelular. E normalmente o que vai ocorrer vai acumular os lipídios extracelulares dentro das células, principalmente dos macrófagos e das células musculares lisas, como a gente consegue ver aqui. Só explicando um pouquinho esse desenho, o que a gente vê aqui normalmente é a evolução dessa parede, né, das artérias. E isso é a resposta à lesão. Aqui nessa primeira imagem, a gente consegue visualizar o endotélio normal. Não sei se vocês estão conseguindo ver a minha setinha. Eu estou com um pouco de dificuldade aqui. Mas em cima, a gente consegue ver o vaso normal. Na figura 2, vai ser logo após a lesão endotelial, que é causada pelos fatores que eu já falei, normalmente os fatores modificáveis, como a hiperlipidemia, a hipertensão, o tabagismo, aumento da homocisteína, alguns fatores hemodinâmicos, se o paciente estiver num quadro infeccioso, isso também pode predispor inflamatório, aumento da proteína C reativa. São algumas outras coisas que também podem ter relação com lesão endotelial. Fatores hemodinâmicos, como eu falei, que também está dentro de um contexto infeccioso ou um contexto de um paciente já com outra patologia de base. Toxinas, vírus e reações imunológicas. Após esse processo, vai ocorrer o que a gente chama de lesão endotelial com a adesão dos monócitos e das plaquetas, como a gente está vendo aqui nessa figurinha 2. Já na figurinha 3, a gente vai ver a migração de células musculares lisas e monócitos que vão migrar principalmente na íntima com ativação macrofágica. Logo após, vai ver a captação dos lipídios, que já estão modificados pelos macrófagos e pelas células musculares lisas, com posterior ativação das células T. Logo depois vai haver a proliferação das células musculares lisas da íntima, com a produção da matriz extracelular, formando essa placa bem desenvolvida que a gente está vendo aqui na figura 5. Esse é o achado que a gente encontra muitas vezes no paciente autopsiado que chega já com quadro de comorbidades. Paciente hipertenso, diabético, sem a oclusão completa ainda da luz do vaso. Muitas vezes, quando eu faço autópsia, a gente abre o coração seguindo sempre o fluxo cardíaco. Quando a gente chega nas coronárias, eu vou mostrar um pouco à frente a anatomia, só para a gente relembrar essa parte dos vasos. Quando eu vou abrir a coronária, a gente sempre tem que observar a porcentagem de oclusão desse vaso, para ver se esse paciente já tem uma doença isquêmica, se ele morreu disso, ou se ele já tinha uma predisposição e tinha um outro tipo de doença de base, que predispôs à formação dessa placa de ateroma, e às vezes não foi a causa da morte, mas esse paciente tem as duas coisas, aí a gente vai investigando para tentar descobrir qual é a causa da morte desse paciente. Eu só quis falar para a gente lembrar
que às vezes o paciente não morre disso, mas poderia vir a ocorrer uma outra, uma consequência dessa formação de placa. Aqui é só mais uma foto, né, mostrando as causas de lesão endotelial, hiperlipidemia, hipertensão, tabagismo, coisas só que a gente já falou, só para vocês fixarem mais um pouquinho. Ocorre a lesão, a disfunção endotelial, vai ocorrer adesão de monócitos e migração para a íntima, como eu já havia falado, recrutamento de precursores de células musculares lisas, fluxo de colesterol via HDL para dentro, vai ocorrer a síntese de matriz extracelular, proliferação de células musculares lisas e os macrófagos ficam cheios de lipídios. Quando a gente vai fazer o corte histológico, o que a gente vê normalmente é proliferação desses macrófagos, normalmente são macrófagos espumosos, cristais de colesterol, muitas vezes formando calcificações por conta de todo esse processo e aumento realmente da matriz extracelular. Então, só mostrando aqui algumas fotos que eu quis trazer para vocês. Aqui é uma foto de autópsia, que a gente consegue ver uma estria gordurosa com macrófagos espumosos, geralmente na íntima. A gente consegue ver que essa aorta tem algumas estrias, não ficou muito nítida a imagem, talvez porque quando eu ampliei não ficou tão nítida, mas o que a gente consegue ver são estrias gordurosas, a gente consegue, quando corta e normalmente a gente limpa, a gente consegue ver que tem alguma doença aterosclerótica associada. E aqui não é a foto de um ser humano, é a foto de um experimento de um coelho que é hiperestimulado com gordura, né? A alimentação é rica em gorduras, então esse coelho tem normalmente hipercolesterolemia e a gente vê como é que fica nas fases, né, iniciais, como é que fica a íntima. Aqui a gente consegue ver a íntima, não está também tão nítido, mas com a presença de macrófagos espumosos. Aqui é um outro exemplo, né? São várias fases que a gente pode encontrar numa autópsia, não necessariamente, como eu falei, ser a causa da morte desse paciente, mas a gente sabe que esse paciente, se tivesse vivo, poderia a qualquer momento ter um infarto agudo do miocárdio, uma angina, pelo formato da artéria, pela composição, né? Que a gente vê que tem placa de ateroma, que tem algumas fases da placa de ateroma. Então, aqui, ele tem uma leve aterosclerose, que a gente vê aqui na seta, umas placas fibrosas. Nesse caso aqui, a doença já é grave, é bem difuso, com ruptura de algumas placas aqui, como a gente consegue ver. Às vezes tem trombose superposta. Então, assim, existem várias fases da aterosclerose. As imagens, eu peço desculpa a vocês, mas eu percebi que quando aumentou não ficou tão boa. Mas o que é importante a gente saber é que algumas colorações, como essa coloração aqui em azul, que é o que a gente chama de tricrômico de Masson, elas vão, o colágeno fica corado e a gente vai conseguir enxergar com mais nitidez essa fibrose, né, da artéria, do vaso. Aqui é corado com outra coisa, outra coloração, que é a elastina, que a gente consegue ver as membranas elásticas interna e externa que vão estar mais atenuadas, e a camada média está mais fina, né? Por conta isso que gera o aneurisma, vai empurrando e vai gerando uma dilatação na camada média e ficando mais fina e gerando o que a gente chama de aneurisma. E aqui também não ficou muito bom, mas o que eu queria mostrar para vocês é que tem linfócito, que tem neovascularização, que tem focos de calcificação aqui em cima. Isso tudo é em resposta ao acúmulo, né, de gorduras e aqueles fatores de risco todos que eu falei com vocês. Essas placas ateroscleróticas, elas podem ter algumas alterações clínicas, podem gerar a alteração dessas placas ateroscleróticas podem gerar algumas alterações clínicas, como, por exemplo, se ela romper, se ela ulcerar, se ela erodir, se ocorrer hemorragia, se tiver ateroembolia ou a própria formação da aneurisma. Muitas vezes, o que a gente vê
trazendo para o contexto da autópsia, né, da morte súbita, por exemplo, muitas vezes o que a gente consegue ver é um aneurisma rompido e esse paciente morre de choque hemorrágico. Ele já tinha um aneurisma e por conta de estresse ou qualquer coisa do tipo, picos hipertensivos, esse aneurisma se rompe e esse paciente morre subitamente. Outras coisas que podem ocorrer, como eu falei, a ruptura, ulceração, hemorragia, embolismo e gera várias consequências clínicas, né. Aqui é só uma consequência da doença aterosclerótica, normalmente o paciente em idade jovem, na fase pré-clínica, aqui uma artéria normal, aqui ainda com a estriazinha gordurosa na íntima, aqui a gente já vê que já tem uma fibrose associada à gordura na íntima, aqui já está bem avançada, a gente consegue ver que já tem uma obstrução bem importante da luz do vaso, e normalmente o que a gente vê é que tem realmente uma resposta do vaso, da fisiologia, né, fisiopatológica, de remodelação e formação de matriz extracelular, gerando essa oclusão vascular. Já na fase clínica, né, o que pode ocorrer é o aneurisma se romper, o vaso pode ficar completamente ocluído, ou o paciente ter uma estenose crítica e, consequentemente, o paciente vai apresentar uma manifestação clínica. Essa imagem é muito interessante para a gente fazer uma correlação clínica e vocês nunca vão mais esquecer quando vocês lembrarem da fisiopatologia da doença. Aqui é uma fase inicial, a fase 1 e a fase 2. Esse paciente tem uma aterosclerose, mas não é uma aterosclerose importante, é que esse paciente tem a manifestação clínica. Esse paciente aqui é aquele paciente que chega no PSF sem queixa. Ah, doutora, vim aqui para fazer um exame de rotina. No exame de rotina desse paciente, você vai descobrir que o paciente é hipertenso, que ele é dislipidêmico e que ele é diabético. Esse paciente não tem sintoma nenhum. Como é que esse paciente não tem sintoma nenhum se os níveis de colesterol dele estão altíssimos? Ele ainda está nessa fase aqui e é a fase que a gente consegue ainda, vamos dizer assim, romper com todo o ciclo final da doença arterial coronariana. O que é que a gente vai fazer? Estimular exercício físico, introduzir medicações, se o paciente for hipertenso, diabético ou até dislipidêmico, a gente introduz uma simvastatina, uma estatina, né, para esse paciente, vocês vão saber isso mais lá na frente, mas só para trazer para o contexto da fisiopatologia. Nesse momento aqui, a gente ainda consegue não fazer a progressão da doença. Já nas outras fases, principalmente aqui na fase 3 e na fase 5, esse paciente tem uma oclusão importante do vaso e esse paciente, a depender do momento, por exemplo, quando ele faz uma atividade física, ele vai desenvolver um sintoma, que é o que a gente chama de angina, né? Geralmente a angina, o paciente tem não tem a oclusão completa do vaso, mas quando ele é exposto a um estresse, a uma situação, ele vai ter uma dor, vamos dizer assim, não uma dor temporária. Esse paciente vai desenvolver uma dor temporária. Já quando a oclusão for completa, esse paciente vai ter as síndromes agudas, que a gente vai falar na próxima aula, de infarto agudo do miocárdio, uma angina instável ou até a morte súbita isquêmica, que o paciente não consegue ocluir um vaso muito importante, esse paciente não consegue reperfundir, esse paciente morre por conta de hipóxia cardíaca e necrose. Aqui é mais fotos, né, para a gente fixar. É uma placa vulnerável e a placa já estável, com a cápsula fibrótica, com centro lipídico, ainda tem um lúmeo que não está completamente ocluído. Esse paciente está estável. Esse ainda não está estável, a gente vê que só tem que é uma placa ainda vulnerável, que tem o centro lipídico e a cápsula fibrosa. Isso aqui pode se romper e gerar algumas consequências. Então, o que é importante saber? A aterosclerose coronariana, ela pode se apresentar de 3 formas principais. A forma assintomática, é o que eu falei, que é aquele paciente que não tem sintoma nenhum. A forma crônica ou a forma aguda, que pode gerar o infarto agudo do miocárdio e a própria morte súbita.
A forma assintomática, como eu falei, ela precisa ser descoberta. E como é que a gente vai descobrir? Nos exames de rotina de acompanhamento, principalmente na atenção básica. Porque a gente precisa descobrir, porque se a gente não romper aquele ciclo que eu falei, esse paciente pode aumentar a chance de infarto agudo do miocárdio e, consequentemente, morte súbita. A forma crônica, ela pode estar presente por vários anos, é aquela placa de ateroma estável, como eu falei, e ele pode se manifestar apenas durante um estresse, uma realização de esforço, é o que a gente chamou na estante da angina, e vai melhorar com repouso, porque ele vai voltar ao basal dele. Já a forma aguda, ela vai evoluir em um curto espaço de tempo e vai se manifestar em repouso. Esse paciente vai sentir dor em repouso e, normalmente, ela vai se relacionar com a instabilidade da placa do ateroma. E, a depender dessa instabilidade, ele vai ter uma angina instável, um infarto com supra ou um infarto sem supra, que a gente vai falar na próxima aula. Então, o primeiro indício de isquemia miocárdica no eletro, só trazendo um pouco, falando sobre o eletro, que a gente vai falar também um pouco mais na próxima aula, mas que vocês vão ver mais profundamente nas matérias de clínica, é que as alterações da onda T e posteriormente o desnivelamento do segmento ST, que é o que a gente chama de corrente de lesão, e o infradisnível significa lesão não transmural, de predomínio no subendocárdico, subendocárdio, ao passo que o supradisnível, desnível ST, significa lesão transmural, o que é isso que vai acometer toda a espessura da parede, ou seja, é que ele tem uma oclusão coronariana total. Na prática, o que é importante saber? Se o paciente tem uma dor torácica anginosa, com supra de ST, significa que essa coronária está fechada, como eu falei aqui nessa fase 4. Então, isso que é importante que vocês lembrem, certo? Na próxima aula, eu vou falar um pouco sobre anatomia e sobre cardiopatia isquêmica.